Olá, tudo bem com você? Namastê! Hoje eu tô aqui para compartilhar uma história com vocês. Eu escutei esse final de semana e que tem complementado aí, acho que vai nos ajudar a compreender e complementar a nossa conversa, aqui a nossa busca, né? De pensar o yoga como um ensinamento para a vida e usar também esses ensinamentos como uma forma de nos trazer mais clareza e entendimento, como a gente pode usar essa filosofia para a gente viver nos tempos atuais. Então, e que pegou bem fundo assim no meu coração e eu não consigo parar de pensar sobre ela. Então também estou compartilhando para poder saber a sua interpretação, né? Porque esses contos, essas histórias hindus, inclusive as gregas também, eles contam muito sobre os nossos processos internos, né? Também. E sociais, óbvio. Tá tudo conectado, é tudo a mesma coisa no final, né? Eu vejo que em primeiro lugar, assim, só pra também explicar a fonte, tipo assim, da onde que eu posso ter alguma. A gente pode ter alguma interpretação daí, é que nós somos como células de um corpo, né, social. Então, como se cada pessoa fosse célula de um grande corpo, que são todas as pessoas juntas. E como no nosso corpo existem muitas células que trabalham conjuntamente, mas algumas vezes algumas ficam doentes, vamos dizer, ou não estão funcionando bem, plenamente, e aí elas acabam criando doenças, né? Então eu vejo que quando a gente, primeiro, se a gente sente que a gente está desconectado, né, de tudo, isso gera uma ansiedade muito grande, um medo da separação que volta, porque todo mundo já meio que tem esse medo, no nosso inconsciente existe isso, mas ele fica forte, e porque a gente tem o medo da separação e da escassez, né, que vem junto, a gente acaba reagindo e ficando um pouco na defensiva e na violência, né? Na violência, na defensiva e, tipo, se afastando totalmente da nossa essência, né? Que é justamente a vida, né? Que é a abundância, que é a conexão, na verdade. Então, e isso é muito importante. Eu sinto que é a gente se conectar uns aos outros, cada vez mais sentir que estamos sendo sempre abraçados e que estamos sempre num espaço seguro. E uma das coisas que nos faz sentir seguros, na verdade, ela é super, mega, ultra importante, é a verdade, a clareza, né? Ter clareza sobre as coisas e saber a verdade. E isso se fala muito, assim, nos estudos da psicologia, e eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei um pouco, assim, de cara, sabe, a primeira vez, que a verdade liberta. E é muito melhor dizer a verdade e você logo tem aquele sofrimento, porque às vezes a verdade dói, mas você saber a verdade e logo já fazer o luto em relação a ela, fazer o processo que você tem que fazer em relação a ela, é muito melhor do que viver de uma mentira que fica sendo contada e recontada e recontada e você não deixa de sofrer. Você não tá feliz com a mentira, a gente nunca tá feliz com a mentira, a gente fica sofrendo, só que tipo vagarosamente, lentamente e sem saber por que tá sofrendo, porque a gente sente que tá rolando um fingimento, vamos dizer, que uma mentira tá sendo contada em algum sentido e a gente não sabe de onde que tá vindo, então é um sofrimento ainda muito mil vezes pior do que aquele sofrimento da verdade, né? Eu acho que se você já passou por isso, por exemplo, sei lá, um relacionamento que já não tá dando certo, e aí fica aquela enrolação, e aí fica aquela. Parece uma tortura, assim, todo dia você fica na incerteza, você não sabe o que tá acontecendo e tal, e aí até que o dia termina. Aí termina o relacionamento, aí você sofre muito naquele dia, naquele momento, né, vamos dizer, nos dias que seguem. Só que depois é uma sensação de liberdade. Então a verdade, ela tem a sensação da liberdade e ao mesmo tempo a sensação de que a gente não precisa estar preso, né, a uma situação, a uma relação, o que quer que seja. Se a gente consegue ser o verdadeiro, primeiro com a gente mesmo, né, depois com os outros, naturalmente, a gente consegue se viver na liberdade também, né, a gente consegue ser livre, porque também as pessoas que vão se aproximar da gente são pessoas que gostam da gente assim como a gente é e não como a gente finge que é para agradar os outros. Então a verdade também passa por aí, nesse sentido, e eu sinto que o yoga nos ensina muito
a ser verdadeiros, primeiro com a gente, de se enxergar e ver quais são, no momento, as nossas limitações, as nossas angústias, as nossas alegrias, o que faz a gente ficar feliz de verdade, pra gente também não ficar dando aqueles sorrisos forçados que às vezes as pessoas acham que estão agradando e a gente concorda querendo agradar a pessoa, mas na verdade a gente nem tá gostando. Só que, tipo, a gente passou uma mensagem que a gente gostou e a pessoa continua fazendo uma coisa que a gente nem gosta. E isso acontece muito em relacionamento, né? Imagino que com você já deve ter acontecido também. Deixa aqui nos comentários uma situação, assim, que já aconteceu isso com você. E a história que eu vou contar é um pedaço dessa história, na verdade, que é super grande, que tá no conto que chama Ramayana, que é a história do Hanuman, que é Sita e Rama, e Hanuman, que era um servo de Rama. E nessa história, assim, que ela tem várias facetas, eu vou contar só essa parte que Sita, que era a esposa de Rama, os dois são encarnação dos deuses, né? Rama é a encarnação de Vishnu e Sita é a encarnação da grande mãe, né? De Shakti. Sita é dado para ela um sadhana, que é uma prática espiritual, né? O mestre dela dá um sadhana para ela e o sadhana dela é dizer somente a verdade. Nunca falar pouco e quando você falar, fale somente a verdade. E ela cumpriu o sadhana dela. E chegou num momento que ela só falava a verdade. Então, tudo que ela falava era verdade. E aí, tem uma guerra, né? E o demônio, Ramana, ele, na verdade, que era também um devoto, né? Que estava fazendo muito sadhana espiritual e que ele consegue se conectar com Shiva e pede para ele que nenhum ser... nenhum homem consiga matá-lo. Então, porque ele tem esse poder que ninguém consegue matar ele, ele acaba se tornando muito poderoso, só que ele sai do controle. Ele não tem mais ética, ele não tá mais preocupado com os outros, ele quer usar do poder dele, né? Daí, ele conquista onde falam que hoje é o Sri Lanka, né? A terra de Lanka, que é lá no sul da Índia. E ele sequestra Sita. Então, Rama, ele fica muito mal, e ele pede pra Hanuman ir buscar a esposa dele. E Hanuman é o chefe, né, assim, de todos os macacos, assim, de todos os guerreiros. E ele vai pra buscar ela, ele consegue encontrá-la, mas ela diz que ela não vai embora com ele, ela só vai embora se Rama vier buscá-la. E ele fala, tá bom, eu vou voltar lá e dar o seu recado pra ele. E quando ele tá indo embora, né, ele sofre uma emboscada e o exército de Ramana, né, o demônio, né, eles põem fogo no rabo de Hanuman. E quando Sita vê isso, ela fala assim, o seu rabo não está queimando. Então, como tudo que ela fala se torna verdade, porque ela só fala a verdade, então ele acaba vencendo, assim, ele consegue voltar a falar com Rama e toda a história se sucede a partir daí. Pra vocês verem o poder que tem a verdade, né, de falar a verdade. E no meio de todos esses embrulhos que a gente tá vivendo aí de fake news, de extremismos, os extremismos surgem, assim, muito de opiniões rasas ou até mesmo verdades infundadas sobre as coisas e mentiras mesmo, que a gente vem escutando por aí. E eu sinto que essa história vem nos ensinar sobre o poder da verdade, né? E que se a gente puder, de repente, tomar ela não só como, olha, eu sou devoto de Sita, Rama e Hanuman, eles são, tipo, me trazem muita inspiração, sim, com certeza, mas assim, a inspiração que ele te traz é pra você querer ser igual, né? E a proposta que eu faço aqui pra gente fazer, eu também, óbvio, né? Eu sou a primeira que quero entrar nessa proposta, é de dizer sempre a verdade. Sempre, sempre. Então, fale pouco e sempre que você falar, fale a verdade. Muito refletindo sobre esse conceito de verdade, né? Assim, porque às vezes o que é verdade pra uma pessoa não é verdade pra outra. E talvez se a gente se pegasse, eu penso assim, que a proposta seria, se eu me pegasse nesse lugar de assim, isso é verdade pra mim, mas não é verdade pro outro, então é melhor não falar nada. Né? Tipo assim, então talvez a verdade nem esteja aí, porque
aí vem as interpretações. E aí a gente não tá mais conseguindo, tipo, praticar yoga, vamos dizer, porque daí a prática mesmo da observação é observar as coisas assim como elas são, né? Colocar em prática, pra colocar essa energia também da verdade dentro dessas células outras humanas que formam esse corpo sociedade. Então, quando existem células saudáveis, também elas ajudam as células que não estão saudáveis. Então, acredito que possa ser um exercício de fazer crescer também essa prática, né? Essa consciência, assim. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa história eu acho magnífica e prometo que vou voltar com mais histórias. E se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar também, deixa aí nos comentários, certo? E conta aí o que você achou sobre isso, como que você sente essa coisa essa prática, né? De só falar a verdade. O que você acha disso? Um beijo, namastê.